tudo bem com vocês? Professor Wellington em mais uma aula aqui. Vamos encerrar esse capítulo 9 com o tópico 6, falando sobre o Oriente Médio, né? Já falamos sobre Ásia, África, e agora nós vamos falar sobre o Oriente Médio um pouquinho nessa aula, ok? Vamos juntos. Bem, galera, para encerrar este capítulo aqui, nós vamos falar sobre as disputas no Oriente Médio, né? E são poucos os temas que marcaram as relações internacionais na segunda metade do século XX do que os conflitos árabes e israelenses, né? Eles surgiram após a criação do Estado de Israel e esses conflitos já causaram a morte de milhares de pessoas em ambos os lados. O que tem tornado cada vez mais injustificável esses atos desde o início do conflito é a questão da intolerância e do uso contínuo da violência. Ainda lá no século XIX, surgiu, entre a comunidade judaica um movimento que pretendia estabelecer uma nação para o povo judaico. Sem pátria, eles já estavam aí quase 2 milênios, sem uma pátria, sem um país. A organização dessa nação deveria oferecer a possibilidade para qualquer judeu se tornar cidadão. Esse movimento fica conhecido como movimento sionista. Seus defensores pensaram em alguns lugares, que fosse possível estabelecer um Estado judeu. E aí, alegando razões históricas, seus principais líderes aí apontavam para a região da Palestina, onde, segundo a crença dos judeus, era o local da terra que Deus havia dado ao povo de Israel há mais de 3.000 anos. Então, era para essa região que eles deveriam voltar. Então, a Palestina contava com forte presença árabe, quando a partir do século 8 depois de Cristo, em resultado da expansão do islamismo, organizaram-se comunidades árabes na região. No fim da Idade Média, os turco-otomanos dominaram aquela região e aí passou a fazer parte do Império até o término ali da Primeira Guerra Mundial. Desse momento em diante, a Palestina se tornou uma região de proteção dos ingleses. Nas primeiras décadas do século XX, vários membros de comunidades judaicas espalhadas ao redor do mundo iniciaram a migração para a Palestina. Só que a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, e depois do horror promovido pelo Holocausto, a causa sionista se tornou muito mais conhecida e aceita pela comunidade internacional. Em consequência dessas circunstâncias todas, a ONU aprovou o estabelecimento de um Estado judeu e outro palestino, para a comunidade árabe ali da região. Os árabes que já estavam na região da Palestina não aceitaram essa proposta de criação de dois estados. Eles estavam alegando que as terras já pertenciam às comunidades árabes e que não deveriam ser submetidos a um outro povo. Além disso, argumentavam que a divisão deste território não respeitava algumas regiões que eles consideravam inegociáveis, como por exemplo a cidade de Jerusalém. Apesar disso tudo, um Estado judeu ele foi estabelecido em 1948, contrariando os interesses ali dos árabes. E aí, no decorrer do século XX e início do século XXI, aconteceram muitos conflitos menores. Esse estado de tensão permanece até os nossos dias atuais. O interesse aí, das potências mundiais lá no Oriente Médio é muito grande, por se tratar da região que mais produz petróleo no planeta. Então, ataques de ambos os lados continuam ocorrendo, tanto dos judeus quanto dos árabes. As organizações árabes de resistência à presença judaica têm realizado constantes ataques nos últimos 35 anos. O exército de Israel também tem promovido repetidas intervenções em territórios árabes. Organizações como a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, se destacaram dentre as resistências árabes à presença judaica. O seu líder mais famoso é o Yasser Arafat. Ele faleceu em 2004, e foi substituído aí por
Mahmoud Abbas. Muitas vezes a liderança árabe foi acusada de promover ações terroristas contra os israelenses. O Yitzhak Rabin, que é o líder israelense, e o Yasser Arafat, né, o líder dos, dos árabes, né, chegaram a assinar um acordo que trouxe grande esperança de paz para a Palestina, só que infelizmente ocorreram ações radicais entre judeus e árabes e esse acordo não se concretizou. Um outro movimento bastante evidente no Oriente Médio foi a Revolução Indiana, que ocorreu ali entre 1978 e 1979. Esse movimento foi liderado, né, por Mohammad Reza Pahlavi, que governava o Irã, né, desde 1941. Seu governo foi um governo longo, né, era considerado paradoxal, porque no mesmo tempo que se dizia liberal, tentava implementar costumes ocidentais no Irã, agia de forma centralizadora, despótica, então era um governo bem paradoxal. Durante a sua estada no poder, ele perseguiu, né, de forma violenta todos os que faziam oposição ao seu governo. Suas ações econômicas não promoviam melhorias para a população vivia em péssimas condições no campo, amontoada de forma precária também nas cidades. A força dessa oposição política contra ele e também oposição religiosa cresceu e um nome se destacou entre os demais, né, que foi do Ruhollah Khomeini. Ele ocupou a posição de liderança máxima, né, entre os religiosos islâmicos xiitas, ou a posição de Ayatollah. Khomeini reuniu adeptos e seguidores em grande quantidade para derrubar o Shah. Esse Shah é um título semelhante ao de rei, né? E aí o Shah, o Reza Pahlavi, ele foi ganhando essa oposição do Khomeini. Em 1978, várias lideranças políticas apoiaram aí, né? Grande parte da população também apoiou o Khomeini. E isso vai estourar uma revolução lá no Irã. Estoura, né? Então a Revolução Iraniana. Esse movimento revolucionário tirou o Reza Pahlavi do governo e colocou o Khomeini, né, agora como o líder máximo. A partir de então, várias características ocidentais que haviam penetrado no Irã, né, durante o governo do Reza Pahlavi foram suprimidas, foram proibidas. E aí, em 1989, nós temos a morte, né, do Ayatollah Khomeini e o cargo do líder supremo do Irã passou para as mãos do Ayatollah Ali Khamenei. Bem, é isso aí, pessoal. Encerramos mais um conteúdo, né? Mais um capítulo do nosso livro está encerrado. Foi muito bom estar com vocês. Terminamos agora nesse tópico 6 de Oriente Médio, vimos Revolução Iraniana e tudo mais. E agora aguardo vocês aí até um próximo conteúdo, ok? Fiquem com Deus. Fui.